Olá! Você já ouviu falar em AVC? AVC significa acidente vascular cerebral e é um termo utilizado quando uma parte do cérebro sofre um dano causado por um problema no fluxo sanguíneo cerebral. Ele pode acontecer quando há uma oclusão em uma artéria que leva sangue para determinada região do cérebro e essa região, portanto, fica sem oxigênio e sem outros nutrientes que são necessários para ela continuar realizando as suas funções. Nesse caso, a gente chama de AVC isquêmico, quando existe essa oclusão. Quando existe um rompimento de uma artéria e há sangramento dentro ou ao redor do cérebro, aí nós chamamos de AVC hemorrágico. O efeito do AVC no cérebro depende de alguns fatores, incluindo qual parte do cérebro foi afetada, quanto do cérebro foi afetado, quão rápido o AVC foi tratado. Algumas pessoas têm o AVC e possuem poucos sintomas. Outras perdem importantes funções cerebrais. Por exemplo, algumas ficam com todo um lado do corpo paralisado ou com dormência em todo um lado do corpo, com bastante dificuldade para falar, se expressar ou entender o que as pessoas dizem, podendo ainda, em algumas delas, haver alteração da visão de um ou de ambos os olhos, alteração do equilíbrio e alteração para andar. Outras pessoas possuem o que muitos pacientes chamam de princípio de AVC e nós médicos chamamos de AIT, ou ataque isquêmico transitório. Ou seja, o paciente tem um déficit neurológico com a fraqueza de um lado do corpo, mas que habitualmente se reverte em menos de 24 horas e não chega a causar um dano no cérebro. Porém, embora esse AIT seja transitório, ele é tão preocupante quanto o AVC, porque ele possui as mesmas causas e o paciente que tem um AIT, ele tem sim um alto risco de ter AVC, que é inclusive ainda maior nos primeiros dias. Portanto, ambos exigem investigação e tratamento. O AVC é uma das principais causas de morte e de incapacidade no mundo. Portanto, se você vir alguém tendo um AVC, procure o pronto-socorro com urgência ou chame o SAMU pelo 192. O acompanhamento de pacientes com AVC, ele vai ser feito por nós, neurologistas, juntamente com uma equipe multidisciplinar, que vai ser essencial para a reabilitação do nosso paciente. Essa equipe ela vai incluir fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, outros médicos especialistas para cuidar das comorbidades do paciente que podem inclusive ter sido a causa do AVC, como por exemplo, clínico geral, cardiologista, endocrinologista, dentre outros. E por vezes os pacientes eles desenvolvem sintomas depressivos, por exemplo, podem interferir na sua reabilitação, né, e que também devem ser tratados, né, devem ser acompanhados aí pelo psicólogo, psiquiatra. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e aguarde os outros vídeos dessa nossa série sobre AVC. Um beijo no coração e um abraço.